Olá, benditos! Sejam muito bem-vindos de volta à nossa jornada juntos até o Apocalipse. Hoje vamos dar um passo curtinho, porque o nosso livro da vez só tem um capítulo. Pegue sua Bíblia e vamos para um dia de reflexão sobre o orgulho com Obadias. Estamos diante do livro mais curto do Antigo Testamento. Nós cremos que foi o próprio Obadias quem escreveu o seu livro e não sabemos mais nada sobre ele. E é bom destacar que Obadias era um nome comum e que existem outros homens nas Escrituras com esse mesmo nome. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto à época em que ocorreram os acontecimentos descritos em Obadias. A que se ajusta melhor aos dados bíblicos é que ele estava se referindo à invasão babilônica de Judá e à destruição do Templo de Jerusalém. Obadias 1, de 1 a 9, tem um paralelo notável em Jeremias 49, de 7 a 22. Portanto, é bem provável que Jeremias tinha pleno conhecimento da profecia de Obadias enquanto escrevia e ministrava. A profecia de Obadias é única porque tem seu foco exclusivamente na nação de Edom e no julgamento que viria sobre eles. E quem eram os edomitas? Era o povo descendente de Esaú, filho de Isaque e Rebeca, e irmão gêmeo de Jacó, ou Israel. Esaú recebeu o apelido de Edom, que significa vermelho, provavelmente por ter cabelos ruivos. Esaú acabou se estabelecendo na área do Monte Seir e absorveu um povo conhecido como Oreus. O nome Oreu significa habitante da caverna, o que sugere que eles viviam em cavernas na área montanhosa. Eles são mencionados em Gênesis 36, na genealogia de Esaú. Os edomitas sempre foram um povo que se posicionou como inimigo de Israel. O profeta Obadias recebeu a mensagem da parte do Senhor através de uma visão. Havia rumores de que a nação de Edom estava condenada, e agora um mensageiro do Senhor, que não é especificado exatamente quem é, aparece na visão de Obadias, visitando as nações para convocar os seus líderes para guerrear contra Edom. Na verdade, o Senhor é quem havia ordenado essa mudança política para executar o seu juízo contra Edom. Edom era uma nação pequena. Havia um contraste entre o seu tamanho e o seu orgulho arrogante, por causa da sua posição geográfica. E esse orgulho os enganou, criando neles um complexo de superioridade. Eles se orgulhavam por viver em uma área de grandes fortificações naturais, nas fendas das rochas ao seu redor, e por isso se consideravam inalcançáveis e invencíveis. É interessante como o orgulho está tão arraigado na natureza humana decaída que, mesmo que não tenhamos muito do que nos orgulhar, sempre vamos encontrar algum motivo para isso. Não é preciso sermos ricos, poderosos ou grandiosos para nos enchermos de orgulho. A antiga cidade de Sela, ou Selá, antiga capital de Edom, conhecida hoje como Petra, possuía defesas impressionantes. Era uma cidade escavada na rocha, acessível por um cânion estreito de quase 1,5 km de comprimento. No final do cânion havia uma cidade espetacular esculpida em pedra, aparentemente impossível de ser conquistada por qualquer exército. Mas a grande verdade sobre o orgulho é que Deus pode derrubar o orgulhoso a qualquer momento e de qualquer lugar, o levando a um estado de grande humilhação. Obadias diz que o julgamento que viria sobre Edom seria muito pior do que um roubo comum. Os saqueadores levariam toda a riqueza que pudessem encontrar, deixando a nação totalmente empobrecida. Edom conheceria o sabor amargo da traição. Aqueles que haviam sentado à mesa com eles e feito alianças de paz se transformariam em traidores e pegariam os edomitas de surpresa. A cidade de Temã, em Edom, era conhecida como um centro de sabedoria. Elifaz, um dos amigos de Jó, era de Temã. Mas essa reputação de sabedoria dos edomitas, que também era motivo de orgulho, seria destruída.
E o exército de Edom também seria derrotado. Sem sabedoria, os líderes militares não seriam capazes de comandar suas tropas e seus homens valentes cairiam derrotados. Esse julgamento tão severo contra Edom não era sem motivo. Os edomitas eram culpados de pelo menos 4 pecados abomináveis, sendo que o primeiro deles era a violência contra o povo de Judá. Em vez de socorrer seus irmãos judeus em um momento de grande dificuldade, os edomitas agiram como inimigos. Além disso, eles se alegraram com o infortúnio e o sofrimento dos seus irmãos judeus. Em seu orgulho, os edomitas olharam com desprezo para os judeus e se alegraram com a perversidade dos inimigos. O terceiro grande pecado de Edom foi roubar seus irmãos judeus. Eles foram longe demais quando entraram na cidade de Jerusalém e se aproveitaram da vulnerabilidade dos judeus e roubaram os seus bens. E a progressão final do pecado de Edom foi a pior de todas: ajudar o inimigo. Eles se juntaram aos inimigos para atacar o povo de Judá. Quando eles encontravam judeus fugindo para salvar sua vida, eles o matavam ou entregavam ao inimigo como prisioneiros. Note como o pecado avança gradualmente. Ninguém chega ao pior momento de uma só vez. Edom tratou o povo de Deus de uma maneira terrível em um momento de angústia e de calamidade. Por isso, o julgamento de Deus estava vindo sobre eles. Obadias anunciou que o dia do Senhor estava chegando para todas as nações, e isso incluía Edom. O dia do Senhor é uma expressão de duplo sentido. É usada para descrever o juízo de Deus sobre os pecadores em qualquer ocasião e também para descrever o derramamento da ira de Deus sobre o mundo perverso no final dos tempos. Deus queria que Edom soubesse que, assim como a angústia e a calamidade haviam chegado a Judá, elas também viriam sobre Edom e as nações gentias. E esse dia estava próximo. Deus faria aos edomitas o mesmo que eles fizeram com seus irmãos de Judá, nem mais, nem menos. E o mesmo princípio se aplica a nós. Se queremos receber misericórdia de Deus, devemos ser misericordiosos com os outros. Essa palavra do Senhor por meio de Obadias se cumpriu com precisão quando os edomitas lutaram lado a lado com os judeus na rebelião contra Roma. Foram derrotados e nunca mais foram mencionados como nação. Depois de transmitir a profecia contra Edom, Obadias voltou-se para o seu próprio povo em Judá e anunciou 3 grandes promessas divinas. A primeira é que Deus os livraria. Ao contrário de Edom e das outras nações pagãs, que seriam totalmente destruídas, o povo de Deus, mesmo em suas piores calamidades, teria um livramento, ou seja, um remanescente do povo que escaparia da destruição e seria liberta dos inimigos para ser como se fosse um novo núcleo, um ponto de partida da reconstrução da nação. O povo de Israel ocuparia novamente a terra prometida. Obadias descreve o povo de Deus expandindo para os seus antigos limites, incluindo Edom, Filístia e o território das 10 tribos do norte. A palavra salvadores tem o sentido de libertadores, como na época dos juízes. O julgamento mencionado aqui não é apenas a vingança contra Edom e aquilo que ele representa. Essa expressão inclui a noção de governar, de modo que o profeta aguarda o tempo em que os gentios se submeterão ao domínio do povo de Deus. E como ele diz a seguir, o reino será do Senhor. Ele sabe como cuidar do seu povo e fazer seu reino avançar de forma gloriosa. Se fôssemos parafrasear a mensagem de Obadias para os nossos dias, diríamos mais ou menos assim: não se preocupem com aqueles que ignoram suas necessidades, aqueles que se alegram com os seus problemas, aqueles que se aproveitam das suas crises ou aqueles que se unem a outros para o atacar. Eu cuidarei deles, diz o Senhor. E assim nós finalizamos a mensagem de Obadias. Mas no dia 1º de setembro, nós daremos início à minissérie 4 dias acompanhando a relutância de Jonas.
Não perca as lições preciosas que estão inseridas na trajetória desse profeta tão conhecido entre nós. Eu espero você, dia 1º de setembro, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.